Shalom, em continuidade à nossa aula de introdução bíblica, hoje iremos falar sobre a datação e os tipos de materiais que eram escritos, eram usados para escrever, os materiais que eram usados na época em que a palavra foi escrita. Então, vamos primeiro aqui falar sobre a datação. Então, a datação histórica dos idiomas. Temos aqui, é possível ter se desenvolvido no quarto milênio antes da era cristã. Então, a escrita deve ter sido desenvolvida 4 milênios antes da era cristã. Em 3500 antes da era cristã, os sumérios usavam tabuinhas de barro para a escrita cuneiforme. No segundo milênio antes da era cristã, fora desenvolvido o alfabeto fenício. Moisés e demais escritores bíblicos escreveram numa época em que a humanidade já comunicava seus pensamentos por escrito. Então, nós percebemos que, certamente, logo no início, nos primórdios da existência humana, houve a necessidade de escrever, de contar, e assim os povos foram desenvolvendo as suas escritas usando materiais. Agora vamos ver aqui no próximo slide os materiais que eram utilizados nesses tempos. Materiais da escrita, tabuinhas de barro. Então, um dos materiais que eram utilizados para registrar era tabuinhas de barro, e nós temos aqui dois textos que nos colocam diante desse material. Vamos ler Jeremias 17:13, que diz o seguinte: Adonai, a esperança de Israel, todos os que te abandonam são envergonhados, e os que te deixam serão escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água da vida. Então, a gente observa aqui que esse escritos no pó era uma referência de que o pó, né, o pó da terra era utilizado como um elemento para a escrita. Outro exemplo aqui está em Ezequiel, no capítulo 4, e o versículo primeiro que diz: Quanto a você, ser humano, tome um tijolo, ponha-o diante de você e desenhe nele a cidade de Jerusalém, de Jerusalém. Então, aqui ele utilizou um tijolo para desenhar a cidade de Jerusalém. E aí, quando nós pensamos aqui nesse contexto sobre um tijolo, não é aquele tijolo que a gente utiliza hoje para a construção, né? Que é um tijolo ali de uns 20 centímetros, 25 centímetros. Certamente esse tijolo aqui era algo maior, mas algo também feito do pó da terra, feito do barro. Vemos também aqui pedras. O material, talvez o mais primitivo de todos eles, né, foram as pedras. O Código de Hammurabi, por exemplo, ele foi escrito em pedras. Temos também uma pedra bastante antiga, que é chamada Pedra de Roseta, que ela também está, há registros escritos nela, e ela é uma pedra. E também as 10 declarações de Deus, que são a Sete Hadbrot, os 10 mandamentos, e eles foram também escritos em pedras, e nós conhecemos bem o texto. Ele está em Êxodo, o Êxodo 24, e o versículo 12, nós vamos ver aqui. Adonai disse a Moshe: Suba até a mim na montanha e permaneça lá. Eu darei a você as tábuas de pedra com a Torá e as mitvot que escrevi nelas, para que você possa ensiná-las. Então, aqui, o próprio Deus, nessa época, ele já ordenou para que Moisés
levasse tábuas de pedras para que fosse escrito os mandamentos de Deus. Então, certamente, naquela época, na época de Moisés, a escrita era comumente utilizada a partir aqui desse material pedra. Temos também outro material que foi usado, inclusive usado no Egito por volta de 2100 antes da era cristã. Então, temos aqui o papiro, que é um material feito de juncos, aquela planta que quando feita, passada por um processo, né, de água, de corte de água, depois de prensa, ela é prensada, depois ela é trançada, e aí ela forma esse papel, um papel até fino, um papel até interessante. Fino, eu digo porque, em comparado com os materiais da época, que era pedra, que era argila, que eram coisas muito mais grosseiras, muito mais pesadas. Então, aí o papiro ele vem realmente para trazer uma leveza em tudo isso. Imagina carregar pedras de contabilidade, de livros de história ou de mandamentos, enfim, do que quer que seja, carregar pedra não é nada bom. E se você tem um material mais leve, isso aí é bastante relevante. Então, vejamos aqui em segundo João aqui, já no finalzinho do Novo Testamento, que temos aqui no versículo 12. Apesar de ter muito que lhes escrever, prefiro não usar papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Então, aqui nessa versão, ele vai falar sobre papel e tinta, que certamente em outras versões vai ser papiro, eu creio. Deixa eu só ver outra versão. Essa versão aqui, a que eu estou usando, que eu sempre uso, é a judaica, mas vamos ver aqui numa versão de Almeida, nessa parte aqui de João, qual é a palavra aqui que ele traduz. Como é que ele traduz aqui esse segundo João? Vamos ver aqui. Ele também fala sobre papel e tinta. Então, aqui a gente já vê que é um momento bastante posterior, onde o papel é utilizado. Também havia outro material chamado velino e couro, que são velino e couro são tipos de couros aqui. Então vamos ver em Jó as referências. Jó 19, 23, que diz: Gostaria que minhas palavras fossem registradas como aquelas que foram escritas em rolos, aquelas gravadas no ferro e preenchidas com chumbo, que elas fossem gravadas na rocha para sempre. Então, aqui, Jó, eu acho que isso era Jó. Jó estava numa fase não muito boa, né? Jó realmente estava numa situação de desespero. E ele fala aqui que ele queria que as suas palavras fossem registradas. Aí ele cita vários materiais. Ele cita rolos, e os rolos nessa época eram aí desse material, velino e couro. Também cita gravadas no ferro. Então, certamente, nessa época já se usava gravações no ferro, na época de Joquim, é uma época bastante é, antiga. E também, até fala em chumbo aqui, né? E fala também em rocha. Então, aqui ele fala em três materiais aqui, né? Em rolos, que seria é, em couro, em ferro e em rocha, em pedra. Então, aqui ele cita numa única passagem três materiais. Vejamos também em Jeremias 36, 23. Jeremias 36, 23. Depois que Yehudi leu três ou quatro colunas do rolo, ele foi cortado aquela porção com uma faca e atirando ao fogo que ardia no braseiro. Então aqui nós vemos que
Ele está falando que ele leu 3 ou 4 colunas do rolo, porque o rolo, como está aqui nessa fotografia que nós temos aqui, nesta imagem que temos aqui neste slide, vemos que ele era um material bem comprido, que ele precisava ser enrolado para que ele fosse armazenado. Então, os papéis não tinham esse tamanho A4 que nós conhecemos hoje. Então, ele era enorme o papel. Ele era ou o rolo, ou o couro, né? Ou o papiro. Então, eles eram bastante compridos. Eles emendavam, o couro emendavam o papiro para que ficasse ali do tamanho daquele livro que ele queria escrever. Então, esse rolo eram bastante compridos, e aí eles iam lendo coluna por coluna, ele é todo dividido em colunas, como as Bíblias, a maioria das Bíblias da atualidade, elas são divididas por 2 colunas. Então, esses rolos tinham essa divisão de de colunas, e aí começava pela primeira coluna e o texto ia seguindo até finalizar ali o assunto daquele livro, daquele material. Então, aqui vemos falando sobre o rolo e também a divisão de colunas. Vemos também aqui o pergaminho. Vamos ver aqui a citação de pergaminho que está em 2 Timóteo 4:13. 2 Timóteo 4, que diz o seguinte: Quando você vier, traga a capa que deixei em Carpo, em Troade, e também os documentos, especialmente os pergaminhos. Então veja aqui que a preocupação de Paulo era que Timóteo trouxesse para ele aqueles materiais que haviam ficado ali naquela cidade, e que de preferência ele trouxesse os pergaminhos. Então era ali o material que Paulo lia, era o material que Paulo estava ali consumindo, né? Outra passagem aqui fala sobre metal, que é a passagem de Jó, que a gente praticamente já leu, Jó 19:23, aí aqui é Jó 19:24, mas nós vimos que dentro do contexto da palavra utilizada por Jó, ele já falou em metal, não vamos ler novamente, está dentro do mesmo contexto aqui que já lemos. Tem também a tábua de madeira, então vamos ver aqui a madeira sendo também utilizada para talhar é, Isaías, Yeshayahu 8:1. Adonai me disse: pegue uma tábua grande e escreva nela estas letras fáceis de ler. Mahar Shalal Hashbaz. O espólio se apressa, apressa, corre veloz. Então, aqui, é, a orientação de Deus para Isaías era que ele pegasse uma tábua. Nesse caso aqui, agora nós temos uma tábua de madeira. Vamos ler também em Lucas 1:63. Será que é isso mesmo? Tem uma interrogação ali, não sei o que aquela interrogação está significando, mas vamos ver se tem alguma referência com esse texto aqui que vamos ler. É, Lucas 1:63. Aqui é sobre aquela passagem do nascimento, né, do nome de Yohanan, de João. Ele gesticulou pedindo uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu: o nome dele é Yohanan. Foi naquele momento ainda em que Zacarias ainda não estava conseguindo falar e, portanto, era Brit Milá da criança. João Batista estava para ser circuncidado e havia necessidade de saber o nome da criança, porque a criança recebe o nome no 8º dia, no dia que ela é circuncidada. E aí ele pediu uma tabuinha. E essa tabuinha, ela tanto pode ter sido de madeira, como ela pode ter sido de barro. Aqui a escritura é, não traz essa característica da tabuinha, mas pode ter sido de madeira ou pode ter sido de barro, porque ali ele ia escrever para dizer qual seria o nome da criança.
Outro aspecto aqui interessante são os instrumentos de escrita. Aqui nós vimos os materiais onde eram escritos, agora vamos ver com que tipo de material era escrito as histórias aqui. Tem aqui o estilo. O estilo era um pontalete triangular para tabuinhas. Então, esse material aqui, chamado de estilo, ele era utilizado para as tabuinhas. Certamente aqui as tabuinhas de barro. E certamente a madeira que eles utilizavam também para fazer essas tabuinhas eram madeiras menos duras, né? Certamente alguma madeira que tivesse uma facilidade também para escrever nelas. Também o cinzel. Cinzel era uma pena de ferro que era utilizada para rocha. A pena e tinta, pena de ave para escrever em papiros ou pergaminhos. Então, aqui a pena de ave, ela já é um objeto, né? Uma caneta, assim, poderíamos dizer, mais moderna, né? Já para ser utilizada em materiais mais leves, materiais mais delicados, como os papiros e os pergaminhos. Os pergaminhos eram também de couro, mas um couro mais fino, um couro mais tratado, não era aqueles tão grosseiros, né, como os couros anteriores. Então, aqui vimos a datação, vimos aqui que a escrita, né, ela tem aí aproximadamente 4.000 anos, mas os registros datam de 3.500 e de 3.500 antes, né, de Cristo. Então, assim, temos aí de 5.500 anos a 6.000 anos em que a escrita já faz parte da vida, do cotidiano dos seres humanos. E vimos aqui alguns materiais, os principais, pelo menos os que têm mais destaque para eles, porque certamente foram mais utilizados no tempo antigo. Vimos aqui os materiais em que foram escritos e também os seus instrumentos aqui para escrever. E certamente para talhar pedra, né, eles tinham algum martelo, algum outro material que o martelo bate, que agora eu nem lembro o nome, e também esculpe a pedra. Então, tinha muitas formas de se utilizar esses materiais. Então, vamos encerrar a nossa aula aqui e segue-se o assunto na próxima aula. Peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você compartilhe esse assunto e se ainda não segue o nosso canal, que siga o nosso canal da Mora Márcia Meneza. Shalom, shalom.